Nós te louvamos, Pai, por termos uma família, espiritual, por termos irmãos, Senhor, amigos, por termos a Ti, Senhor. Obrigado por estarmos na Tua casa nessa noite, primeiro dia da semana, consagrando nossos corações, nossas famílias em Teu altar, Senhor. Vem com Tua graça, com Teu amor, com Teu perdão, Senhor. Venha nos transformar. Venha com Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, produzindo vida, Senhor, restaurando vidas. Vem, Senhor, e opera um milagre nessa noite sobre este lugar, Senhor. Nós oramos pela vida de Priscila, abençoamos sua vida. Senhor, seja ela a Tua voz, conduzida pelo Teu Espírito, para falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Teu poder se manifeste nessa noite. É o que nós declaramos e oramos em nome de Jesus. E quem crê diz bem forte, amém. Tudo bem? Depois do culto, tem compromisso? Pode sentar, igreja. Boa noite, gente. Deixar vocês sentados, vocês responderem, né? Direitinho. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Hoje eu quero pensar com você sobre o segredo para ter uma família forte em Deus. Nesse mês de outubro, nós estamos estudando em todos os nossos cultos, né, sobre a família. E nós precisamos entender e aprender o que a palavra de Deus fala sobre a família. Amém? Ó, vamos junto, amém? Ô, glória. Você já sabe como é que eu sou, né? Vocês têm que ir junto comigo. E aí, gente, a cada culto nós estamos mergulhando na palavra de Deus e entendendo a vontade de Deus para os nossos lares. E quando a gente pensa em família, em construir um lar saudável, o verbo, a palavra que muitas vezes é usada é a palavra edificar, construir. E quando a gente pensa nessa palavra, a gente diz assim, tem um versículo que fala de edificar. E muitas vezes a gente acha que o papel de edificar um lar, de edificar uma casa saudável, é somente da mulher. Porque a gente vai lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, né? E todo mundo já deve conhecer esse versículo, ele diz assim, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. E aí talvez o marido diga assim, pastora, é ela que tem que ser sábia, eu estou aqui, ela que lute para construir essa casa. Talvez você que é filho diga assim, não, pastora, minha mãe não tem sabedoria, a culpa é dela. E isso não é verdade. Nós, mulheres, fomos chamadas por Deus para sermos sábias, virtuosas, amém? Gente, vocês já viram como está linda a blusa do nosso Ministério de Mulheres? Aproveitando para fazer propaganda, tá? Dia 28, né? Alguém me confirma aí? Dia 28, celebração, nosso primeiro culto de mulheres, amém? Quero fazer um compromisso com vocês. Cada uma que está aqui vai trazer pelo menos mais um amigo ou duas, ok? Ixi, amém? Deus vai dar a convidada, vai dar certo, viu? Mas como eu estava falando, Deus nos chamou para nós sermos sábias, para nós sermos virtuosas, mulheres de Deus. Mas o papel de construir um lar saudável não é simplesmente de uma mulher. Porque senão, como que a gente explicaria? Uma mulher de Deus, uma mulher que orou, que fez todo o possível, que pagou o preço em oração, em jejum, e aquele marido não quis. E aquele homem decidiu ser um homem mau caráter, decidiu que não queria Deus, decidiu que queria outro caminho. Você acha que seria injusto da parte de Deus dizer que a culpa é daquela mulher, né? Então, na verdade, a gente precisa entender que o papel de construir um lar é de todos nós, amém? Pastora, mas eu sou solteira, eu sou jovem. A ala dos jovens aqui tá linda. Tudo bom com vocês, galera? Vocês estão lindos, hein? Amém? Ixi, eles não se acharam bonitos. Vocês estão lindos, amém? Glória a Deus. Ai, pastora, eu sou muito novo, não estou pensando nesse negócio, não. É agora que você tem que construir bem a sua vida interior. Você só vai ter uma família saudável, você só vai ter uma família próspera, você só vai ser um adulto bem-sucedido se você começar de hoje, na sua juventude, a construir o seu coração. Então, o papel, o chamado de Deus é para todos nós.
E Deus deseja usar as nossas famílias para ser um farol, para iluminar esse mundo que está mergulhado nas trevas. Ai, pastor, eu acho que não. Eu acho que quem vai ser o farol é assim, um povo que prega, assim, igual a senhora, o pastor Técio, que ora muito, igual a pastora Efigênia, o pastor Léo. Não. Todos nós, todas as nossas casas, Deus quer fazer de nós um farol. E a forma como nós vamos fazer isso não é pregando, é com o nosso testemunho. Então, nós precisamos ser luz no meio das trevas, amém? Quem percebe que no mundo de hoje, na cultura de hoje, tudo vai contra a família? Quem já percebeu? O que é que a cultura diz para a mulher? Ei, vai ser independente. Ei, vai construir a tua carreira. Depois tu pensa em ter filho. Filho atrapalha. Esses dias eu estava vendo o testemunho de uma mulher que Deus teve graça e misericórdia sobre ela, que antes ela conhecer Jesus, ela só focou na carreira, em abrir muitas empresas, em fazer acontecer. E quando ela caiu em si, que ela queria ter filhos, que ela queria ter uma família, os médicos disseram para ela, seu tempo acabou. É impossível para você. A medicina já fez tudo o que podia e não funcionou. E adivinha o que aconteceu? Ela procurou no lugar certo e Deus concedeu filhos. Mas aquela mulher, ela não precisaria ter passado por essa dor se ela não tivesse ouvido a cultura do mundo. Então a cultura do mundo diz que casamento não é importante, que família não é importante, que a família pode ser feita de qualquer jeito. E nós precisamos nos levantar como homens e mulheres sábios, construídos, firmados sobre a rocha, com famílias saudáveis, amém? Quem aqui deseja ter uma família firmada sobre a rocha? Faz assim, acena para o céu. Pastora, o que significa ser firmado sobre a rocha? Significa que você não vai perecer no dia mau. Significa que quando a crise chegar, e ela chega para todo mundo, não posso enganar você, você vai ter raízes fortes, vai ter fundamento para permanecer. E Jesus, ele fala sobre como nós podemos ter uma família forte, numa parábola que ele conta lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E ele diz assim, Mateus capítulo 7, 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Essa vai ser a nossa família, amém? Gente, cadê vocês? Essa vai ser a nossa família, amém? Firmada, uma família que não vai ser abalada, que não vai ser arrancada. Uma mente e um coração equilibrados, que não vai ser qualquer sopro, qualquer dúvida, que vai deixar você sem paz e angustiado. Só que o texto não acaba aí. No versículo 26, Jesus continua e ele diz: mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Deus, ele nos chama para construir. E construir vem da palavra do grego, edificar, que significa construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir de uma fundação. Não existe casamento saudável, filhos saudáveis, uma família saudável se a sua fundação estiver desmoronando, estiver corroída. Pastor, e qual é a fundação da minha casa? O seu coração. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. Eu só vou poder manifestar para a vida do meu marido, eu só vou poder derramar na vida dos meus filhos, do meu cônjuge, aquilo que eu já vivo no meu relacionamento com Deus. Edificar também é restaurar pela construção, reconstruir e reparar. É fundar, estabelecer. Mas ele fala também no sentido espiritual que edificar é promover crescimento em sabedoria cristã. É isso que Deus deseja que a gente faça no nosso lar. É ter afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança. É crescer em sabedoria e em piedade. Deus, ele está nos chamando para nós sermos edificadores, construtores de famílias, de lares sólidos. Deus está convocando a cada um aqui para treinar a próxima geração. Quem aqui já é pai e mãe? Levanta assim a mão bem alto, né? Amém? Deixa eu dizer para você, o Senhor nos chama para treinar a próxima geração. Nós seremos pais e mães de profetas. Ah, pastora, quer dizer que o meu filho vai ser pastor? Não necessariamente.
Mas lá em casa eu declaro, aonde eles forem, eles vão ser homens de Deus. Eles vão marcar essa geração com a presença de Deus. Se eles forem médicos, glória a Deus. Se eles forem advogados, vai ser para a glória de Deus. Empresários, vai ser para a glória de Deus. Mas o papel de treinar a alma dos nossos filhos é nossa. Muitos filhos, muitos lares de pessoas cristãs estão sendo destruídos por causa da omissão dos pais. Pais que infelizmente são preguiçosos, preferem dar um telefone celular a sentar com o filho, a ensinar, a conversar. Muitas famílias estão sendo destruídas porque falta instrução. E sabe o que acontece? Na nossa família não existe lugar vazio. Ei, mulher, sabia que se você não ocupar o seu lugar de esposa, vai vir alguém que vai ocupar o seu lugar? Ai, pastora, tá jogando maldição? Não, estou dizendo a verdade. Não existe lugar que fica vazio. Se nós, como pais, não ocuparmos o nosso lugar de autoridade na vida dos nossos filhos, vai vir alguém. Um professor cheio de ideologia do mal, um youtuber, alguém vai ter acesso ao coração dos nossos filhos. Nós precisamos estar posicionados como homens e mulheres sábios. E nessa parábola, Jesus fala sobre 2 tipos de pessoas, o sábio e o tolo. E a pergunta de Deus hoje para você é: quem você deseja ser? Pode responder em voz alta. Quem você vai ser? O sábio, né? Amém? Quem aí deseja ser sábio? Acena para o céu, bem alto. Glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo muito bonito o nosso aceno. Mas uma coisa é falar, outra coisa é pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço e a sabedoria, ela tem o preço. Uma casa firmada em Jesus, ela não se estabelece do dia para a noite. Vale, pastor, eu achava que era eu ir no cartório, depois eu vim aqui na igreja, fazia um casamento, né? Recebia as bênçãos dos pastores e pronto, plim! Um casamento abençoado, um lar lindo, maravilhoso. Gente, não é assim. Não sei se já contaram para vocês. Eu não sei como foi com vocês, mas comigo não foi assim. Foi dia após dia. E não só foi, mas tem sido. Construir um lar, construir uma família para a glória de Deus leva tempo. Tem gente aqui que ainda não casou? Tanto faz, solteiro, namorando, noivo. Tem alguém aqui que ainda não casou? Levanta a mão, meu povo. Cadê vocês? Não casou, tá ali, arruma. Deixa eu dizer para você, comece a orar pelo seu marido, pela sua esposa hoje. Eu comecei a orar pela minha família quando eu tinha 15 anos. Quando eu pensei, eu olhei para trás, eu vi o lado dos meus pais, eu vi o divórcio, eu vi a destruição batendo na casa da minha família que parecia uma rocha inabalável. Eu vi a dor chegando no coração da minha mãe, na vida dos meus irmãos, e eu disse, opa, eu preciso me posicionar hoje, eu preciso quebrar essa maldição hoje, eu preciso declarar. Então você que é jovem, você precisa começar a orar pela sua família hoje. Lá na frente, pode ser tarde demais. Você pode ter deixado de orar e na hora de tomar a decisão, você não construiu um coração sábio. E aí o que acontece? Você não escolhe com o coração de Deus, você escolhe com o seu dedo podre. E aí, né, só quem já escolheu alguma coisa com o dedo podre sabe o problema que dá depois. Amém? Então nessa parábola nós temos 2 construtores. E eles receberam a mesma missão, construir uma casa, e receberam os mesmos recursos. E qual a diferença entre eles? É isso que a gente vai estudar hoje. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que não basta ouvir a palavra de Deus. O segredo é como nós ouvimos. A gente vê que lá com Jesus tinha uma multidão enorme, lá ouvindo o Sermão da Montanha. Milhares e milhares de pessoas, só que a grande maioria estava lá por quê? Por causa dos pães e dos peixes. Eles não estavam lá para ouvir Jesus, não estavam lá para receber a palavra, eles entrou no ouvido e saiu no outro. Nós não podemos ser essa multidão, nós precisamos ser discípulos de verdade. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 18. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E existem 3 áreas que a gente usa na nossa vida para ouvir. A primeira delas é a intelectual. Você escuta com a mente. Todo mundo que está aqui, né, está ouvindo essa mensagem com a mente. A teoria está entrando na sua cabeça. Mas ter muita teoria não significa que você é uma pessoa sábia. Pastora, como é que a senhora sabe disso? Já testei. Já fui aquela pessoa, né? Quem não conhece aqui a história, mas a minha mãe me ensinou lendo a Bíblia. Então, com 5 anos de idade, eu já tinha que sentar
e ler a Bíblia todos os dias. E não era nessa versão fácil que a gente tem acesso hoje, era na Almeida, é o novo, né? Difícil que só de entender. Então a teoria, ela estava toda aqui. Glória a Deus pela vida da minha mãe que teve essa decisão sábia. Mas era só teoria. Durante muitos anos eu tinha inteligência intelectual, mas emocionalmente eu era igual uma porta. Era pior que a jumenta de Balaão. Eu queria avançar, mas eu não saía do lugar. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Uma pessoa que tinha muita capacidade, que tinha muita inteligência, que você olha e diz assim, nossa, fulano vai muito longe. Mas emocionalmente aquela pessoa era instável. Então nós precisamos, para ouvir aquilo que Deus está falando, em primeiro lugar, de inteligência, QI, né? Intelectual. Nós precisamos também de inteligência emocional, ouvir com o nosso coração. Davi, ele diz o quê? Senhor, eu quero gravar as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Davi, ele era um homem sábio. Por que ele não disse que ia gravar as palavras na cabeça? Porque o coração importa, para que a gente consiga guardar a nossa vida. E a última coisa, né, o terceiro sobre ouvir, a gente tem o intelectual, o emocional, mas nós precisamos de inteligência espiritual, amém? Pastora, o que é inteligência espiritual? É você ser capaz de ouvir a voz de Deus. Ah, pastora, mas o irmão fulaninho de tal, ouve Deus e fala comigo. Ei, glória a Deus pelos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração. Quantas vezes eu ouvi Deus da boca dessas pessoas? Quantas vezes eu fui ministrada e sou ministrada até hoje desse altar? Mas Deus, ele quer ter relacionamento íntimo com você. Deus quer falar pessoalmente com você. E ter inteligência espiritual é você ouvir a voz de Deus. A salvação, gente, ela é pessoal e individual. E o relacionamento com Deus. Então, se eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso saber não só o que está sendo dito, mas quem está falando comigo. Nós precisamos ouvir Jesus e isso faz toda a diferença na sua vida. Tem pessoas aqui que, quando tem um problema, você busca conselho em todo canto. Até em post da internet você vai lá para ver se Deus fala com você. Mas dobrar o joelho no seu quarto, no secreto, que é bom, você não dobra. Gente, não faz sentido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para de terceirizar a sua fé. Para de colocar sobre outras pessoas a responsabilidade que é sua. O seu cônjuge é uma bênção, ele pode pagar o preço, pode ler a Bíblia, pode orar, mas você tem que fazer a sua parte. Nós precisamos ouvir Jesus. Só que além de ouvir, nós precisamos praticar. Porque Mateus 7, 26, ele vai dizer o seguinte: mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Se você vier para cá todos os cultos, se você ouvir todas as mensagens, se você levantar as suas mãos, se você vier para cá na hora do apelo, se ajoelhar, chorar, se a gente derramar óleo na sua cabeça, você vem na oração da madrugada, se você fizer tudo isso e não praticar, não vai funcionar. Pastora, como é que a senhora sabe? De novo, eu já testei. Eu era aquela pessoa que estava na igreja de segunda a segunda, servia em todos os ministérios, estava lá super disponível. Tudo que precisava fazer, podia contar comigo, eu estava lá, mas eu não praticava. Então a minha vida era destruída pela falta de prática. Eu era uma pessoa tola e eu luto todos os dias para não ser essa pessoa. Então vamos lá, olhando para o tolo, quais são as 3 características dele que a gente não pode repetir? A primeira é que o tolo, ele quer construir rápido. E eu e você, nós somos treinados para ser imediatistas. Se a gente manda uma mensagem, a pessoa não responde na hora, né? A gente quer entrar no telefone e sacudir assim para a pessoa responder. Alguém aqui é assim? É todo mundo calmo? Ainda bem que tem uns corajosos que reconhecem, né? Que são acelerados. Mas a gente é imediatista. E eu costumo dizer com as minhas alunas que tem um crente que representa esse, é o crente miojo. Pastora, a senhora prega de um jeito estranho, mas é para você entender. O que é o crente miojo? Ele quer tudo pronto em 3 minutos. Vamos lá. A pessoa passou anos plantando semente errada no casamento. A mulher sendo grosseira, sendo rixosa, reclamona, fazendo as coisas erradas. O marido sendo mais bruto do que o Shrek, como fala o pastor Técio, né? Sendo um homem grosseiro, que não cuidava do seu lar, que não liberava palavra boa para os filhos.
anos e anos plantando semente ruim. Não é aqui, certo? Em outro lugar. Aí chegou a crise no casamento. A pessoa chega na igreja, vai lá no gabinete do pastor Tess e diz: pastor, me ajuda, eu preciso resolver. E a pessoa quer que em 3 dias, né, esteja tudo resolvido. Gente, aqui não é a irmã fulana de tal que traz a pessoa amada em 3 dias, amém? Vocês entenderam, né? Não dá para você plantar as coisas erradas durante anos e querer apertar Deus na parede e dizer: ei Deus, o Senhor tem um prazo para cumprir. Nós precisamos entender que construir uma família custa e custa tempo, leva investimento. Os tolos não sabem encarar o custo da espera. Se você é uma pessoa impaciente, eu sinto lhe dizer que o caminho da tolice é muito provável que você escolha. E eu estou super tranquila de dizer isso, porque faz parte da minha natureza ser assim, como é que eu posso dizer? Acelerada. Tem mais alguém aqui que é acelerado igual a mim? Olha, ó, alguém reconhecendo, deu um glória. Pastor, isso é um defeito? Não. Mas a gente precisa aprender a ser paciente. Tem coisas que vão ser rápidas, mas outras vão demorar. E a pessoa tola, ela não dá conta de viver o processo de Deus. Deus começa a apertar, ela faz o quê? Vou para outro lugar. Ai, não gostei da palavra dessa pastora. Vou assistir em outro culto, vou vir em outro dia. Ei, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer o teu processo. Edificar uma família sobre a rocha, crescer em Deus, não tem atalho, requer investimento de tempo. E aí vamos pensar na prática, porque na teoria é tudo muito lindo, ok? Quanto tempo por semana você gasta lendo a Bíblia? Não me responda, guarde aí para você, certo? Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você leva na mesa, sentando com seus filhos ou com seus pais e pensando sobre a Bíblia? Não tem como você ser uma pessoa sábia se você não senta com a fonte da sabedoria, que é Deus. Então, nós precisamos entender que não existe poção mágica. Não existe um negocinho que você vai tomar, vai dormir um tolo e vai acordar amanhã um sábio. É uma construção diária. E construir um lar firmado na rocha custa tempo. A segunda característica do tolo, a primeira é que ele é o quê? Apressado e impaciente. A segunda é que ele é preguiçoso. Ele é negligente e ele faz o mais barato. Os dois receberam o mesmo recurso. Por que que o alicerce do sábio funcionou e do tolo não funcionou? Porque ele foi corrupto. Ele pegou aquilo que era para construir a família de Deus. Ele pegou os dons e os talentos, aquilo que Deus tinha dado para ele construir a vida dele. E ele escolheu o caminho mais barato, porque aparentemente construir sobre a areia era melhor. Então, cuidado para você não ser egoísta e infiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todas as coisas que nós adquirimos, bens, diplomas, conhecimento intelectual, até o emocional, tudo vai ficar aqui. Quando a gente for para a eternidade, qual é a única coisa que nós vamos levar? A nossa família. E aí, nós precisamos entender que o Senhor vai perguntar: ei, o que foi que você fez com os filhos que eu confiei nas tuas mãos? Onde estão os teus filhos? Ei, mulher, cadê o teu marido? Ei, homem, cadê a tua esposa? O que foi que você fez com as oportunidades que eu te dei de falar do meu amor para essa pessoa? E a gente precisa entender que nós não podemos amar coisas e usar pessoas, principalmente com os do nosso lar. Essa cultura é uma cultura do mundo. Ei, marido, cadê os maridos? Lindos, maravilhosos. Glória a Deus. Levanta a mão, meu povo. Amém? Tem marido aqui? Glória a Deus. Deus chamou você, Deus habilitou você para ser o provedor desse lar. Deus te dá força, te dá sabedoria, te dá ousadia para você prover espiritualmente, emocionalmente e fisicamente a sua família, a sua casa. Quem tem que chamar a galera para oração, quem tem que dar o exemplo lendo a Bíblia, quem tem que ouvir a voz de Deus e repassar para casa, quem tem que ter a visão do reino de Deus, é você. Porque é muito bom, é muito legal ser chamado de cabeça, não é não? É legal ou não é? É legal não? Vocês estão com medo? Pode responder, gente. Né? O homem foi chamado para ser o cabeça, mas ser o cabeça existe um custo. O custo de ser parecido com Jesus. Tem muito homem que quer ser líder na casa, na base do grito. Ei, não é assim que Jesus trata a igreja. Pare de ser esse homem grosseiro. Pare de ser esse homem que oprime a sua mulher na sua casa. Eu não estou falando isso aqui porque eu sei da vida de ninguém. É o Espírito Santo que está falando com você. Não sou eu.
Se é para você, receba e conserte a sua vida enquanto é tempo. Homem de Deus, você foi chamado para se sacrificar pela sua esposa como Jesus fez. Se você faz diferente disso, você está indo contra a palavra de Deus. Tem homem aqui que quer mulher submissa, que quer mulher que admire, quer que a mulher faça e aconteça, que ela seja sábia. Mas a Bíblia manda primeiro, em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 25, depois você vai lá conferir, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que ele lava a esposa pela palavra. Como é, homem de Deus, que tu vai lavar a tua mulher com a palavra se você não lê a Bíblia? Como que você vai abençoar, ungir a vida dela, se você não tem aquilo para derramar? Então, homem, você precisa se posicionar. O sucesso, a sua família depende de você, do seu posicionamento. Infelizmente, a gente vem de uma geração de mulheres que foram muito fortes, ou que foram criadas sozinhas, ou que não tiveram como resolver. E muitas vezes essas mulheres fortes, sem saber o que fazer, sem ter muito discernimento, criaram homens fracos. Mas isso não é aqui, amém? Falha, Jesus. Isso não é aqui, amém? Homens, respondam, isso não é aqui, amém? Amém. Vocês foram chamados por Deus para ser fortes e corajosos. Esposas, o nosso papel é sermos sábias, é sermos edificadoras do nosso lar. Nós não podemos ser negligentes. O Senhor vai cobrar de nós aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O Senhor nos chama para sermos sábias, virtuosas. Deus disse que nós somos valiosas, que quem acha uma boa esposa achou a benevolência e o favor de Deus. Lá em casa, meu marido achou o favor e a benevolência de Deus, amém? Na sua casa também. Pastora, mas eu acho que eu não sou essa mulher sábia não, mas vai ser em nome de Jesus. Se você mergulhar na palavra de Deus, é isso que vai acontecer. Nós precisamos nos esforçar. Pastora, mas eu nem casei ainda. A hora de você construir a sabedoria é agora. Os tolos, eles funcionam na lei do mínimo esforço e fazem isso em tudo, inclusive na vida espiritual. São pessoas que acham, eu vou vir no domingo e na quinta para o culto e tá tudo bem. Vou ter um relacionamento top com Jesus. Claro que não. Se você comer 2 vezes na semana, você consegue trabalhar todos os outros 5 dias? Sim ou não? Cadê vocês? Sim ou não? A não ser que você seja assim, uma pessoa muito diferenciada, que faça muitos jejuns, mas é humanamente impossível. Como você quer manter a sua vida espiritual de pé sem se alimentar? Então nós gastamos tempo e energia com muitas coisas, mas nós precisamos investir tempo na nossa vida com Deus e na nossa família. E a terceira coisa do construtor tolo é que ele só se importa com aquilo que é aparente. Ele quer o que é rápido, ele quer aquilo que é barato e ele quer aquilo que é aparente. Mas adivinha qual é o resultado que o tolo quer ter? O do sábio. Ele acha que se ele fizer com preguiça, que se ele fizer de qualquer jeito, se ele fizer de qualquer maneira, ele se importa só ali com a aparência, com o que está por fora. Ei, pare de se importar com o que as pessoas falam de você e da sua família. Se importe com a opinião do Senhor. A opinião que importa não é das pessoas. O que realmente vale é o que o Senhor tem dito. Existem pessoas que parece que o mundo inteiro aplaude elas. Parece que todo mundo dá like no Instagram, mas elas não são aprovadas pelo Senhor. Existem pessoas anônimas construindo a sua vida com sabedoria dia após dia, mas que são reconhecidas no céu. Eu recomendo a você que busque o reconhecimento do céu, que vem do alto, e não o reconhecimento de pessoas. O sábio, o tolo, ele quer ser igual ao sábio, mas ele não paga o preço. Ele quer ter uma família saudável, mas ele nunca tem tempo para a sua casa e nem para Deus. A pessoa é uma pessoa que não percebe que a beleza sem a essência é oca. E a gente precisa entender que o que sustenta a árvore não são os frutos aparentes, mas as suas raízes. Quem aqui já viu aquelas ruas, aquelas casas, depois que a tempestade passa, as árvores expostas, as raízes para fora. E essas raízes, elas foram arrancadas por quê? Porque a tempestade era muito forte e aquela árvore não tinha profundidade suficiente. É isso que acontece com a nossa vida quando nós não construímos sobre a rocha. O tempo da crise vem e nós passamos vergonha. E eu digo isso para você porque eu já enfrentei tempos de crise em que as minhas fragilidades, as minhas falhas, tudo aquilo que eu tinha de ruim
foi exposto para todo mundo ver. E aí como é que a gente fica? Envergonhado, triste. Mas o Senhor está aqui para nos dizer que a glória da segunda casa será maior que a primeira, amém? Que aquilo que um dia foi vergonha, humilhação e dor sobre a sua vida, o Senhor vai vir com restauração. E Deus vai usar as nossas áreas de dor para ser testemunho para outras pessoas. Hoje, eu sou tranquila de falar para você que é ruim construir a vida na areia, porque eu já testei. E não funciona. Nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha, nós precisamos praticar. Se a gente ouve a palavra de Deus e não pratica, nós vivemos no auto-engano. Como vai falar lá em Tiago, capítulo 22, capítulo 1, versículo 22 a 24. E todos nós passamos por tempestade. A tempestade, ela expõe as nossas raízes e os nossos fundamentos. E o tolo não tinha firmeza porque tentou fazer tudo sem a rocha, na areia. E para a gente continuar e caminhar para o final, a gente precisa entender sobre o sábio. O sábio é aquele que fala lá no versículo 24 e 25. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Amém? Pois foi construída sobre a rocha firme. É assim que vai ser a nossa família. É assim que vai ser o nosso lar. No tempo da tempestade, no dia mau, nós permaneceremos. Porque nós seremos como o sábio que ouve e pratica. O sábio, ele constrói de forma demorada, sem preguiça. Porque ele entende que mais importante é o final do que o começo. Não importa se você começou todo bonitinho e todo cheiroso, o que conta é como você chega no final da corrida. Lá no começo, começa todo mundo igual, com o mesmo tempo. O campeão, ele é definido na linha de chegada. Como você vai chegar diante de Deus? Como nós vamos chegar? Então, nós precisamos construir sem preguiça. O sábio, ele constrói com custo e ele não está em busca de uma aparência bonita. E nós aprendemos isso com Jesus. Ele é o construtor sábio, aquele que nos demonstra. Se a gente for observar, Jesus, ele demorou. Ele foi sem preguiça, ele não teve pressa. Jesus era um homem sem pecado, um homem perfeito. Ele é o Filho de Deus, aquele que já veio pronto. Amém? E quanto tempo Jesus se preparou para viver o seu ministério? 30 anos. Como Jesus passou 30 anos para viver em público 3, a gente quer se preparar 3 meses para dar fruto para 10 anos. Não funciona assim. Jesus, ele nos mostrou que é caro. Ele entregou tudo que ele tinha. Jesus, ele não se importou em ser feio. Ei, a cruz é feia. O chamado de Deus para a nossa vida não é a gente ficar pulando em nuvens cor-de-rosas. Não é só a gente ficar aqui levantando as mãos em adoração. Tudo isso é maravilhoso, mas o chamado de Deus para nós é: ei, quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo, escolha o caminho da morte. Jesus, ele cavou fundo e desceu até o Hades para ser a nossa rocha. E em Deus nós temos uma rocha para firmar os nossos pés. E talvez hoje você esteja aqui e diga assim: eita, pastora, eu precisava ter escutado essa mensagem há alguns anos atrás. Porque agora eu estou no meio da areia movediça. Agora minha casa já está indo com tudo. Minha vida emocional já foi. As minhas escolhas estão erradas. E a palavra que eu tenho hoje para você é Salmos 40. No dia da minha angústia eu invoquei o nome do Senhor e Ele me ouviu. Ele me tirou do lamaçal do pecado, do poço profundo, e colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Amém? Não importa qual seja o seu estado hoje. Se você está começando a construir a casa, existe uma rocha firme para você. Se você está avançado, se você tem anos de casado, existe uma rocha firme para você. Se você destruiu tudo, perdeu tudo, existe uma rocha firme para você. Um dia lá atrás eu achei, não tem mais jeito. A herança que eu tenho é muito ruim. As feridas que eu tenho são muito ruins. Eu não sou capaz de construir um relacionamento bom. E na minha cabeça, Satanás dizia: você não é boa, você não merece, você nunca vai dar certo, nunca vai funcionar. O seu lugar é mergulhado nessa lama. E ei,
não é verdade. A Bíblia diz em Isaías capítulo 28, versículo 16 o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová, e essa é a palavra de Deus para nós: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E o Senhor é aquele que edifica o nosso lar. Ele é a nossa rocha para a gente firmar os nossos pés. Salmo 127, versículos 1 e 2. O Senhor, Ele diz assim para mim e para você: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Eu quero que você fique de pé, porque hoje é o dia de nós sairmos de toda a areia, de toda a lama do pecado. É o dia que o Senhor quer nos levantar e nos estabelecer sobre uma rocha firme, começando do nosso interior, para que isso escorra, para que essa cura escorra sobre o nosso coração, para a nossa família. Ai, pastora, mas lá em casa está tudo destruído. Talvez você que é jovem aqui pense assim: pastora, lá em casa só tem eu de pé. Eu já fui como vocês um dia. Eu já clamei, orando pela vida dos meus pais, para que Deus restaurasse, para que eles trouxessem Jesus para Deus, ou que eles trouxessem os meus pais para Deus. Vale a pena permanecer. Se você é a única coluna da sua casa hoje, o Senhor te dá força para permanecer em pé. O Senhor coloca os seus pés firmes sobre a rocha e Ele renova as suas forças para clamar pelos seus. Se você é pai, mãe e ora pelos seus filhos, o Senhor renova as suas forças. Nós não vamos esmorecer diante da tempestade, diante de tantas coisas contra nós. Nós vamos permanecer com os nossos pés firmes sobre a rocha, amém?